Paz. Palavra derivada do latim que significa estado de calma e tranquilidade. Paz. Ausência de violência ou de guerra. Paz. Conexões de hoje atravessa a fronteira para falar de uma guerra que acontece no Sudão, África, desde 2003. Apoio Petrobras. O desafio é a nossa energia. E Grupo Santander Brasil, valorizando ideias por uma vida melhor. Às vezes quem está de fora não tem dimensão dos conflitos em certos lugares. Lá no Sudão, na sua região, o problema é religioso ou tem a ver mais com a questão do petróleo? It was religion in South and the rest of Sudan, because South Sudan is Christianity and the rest of Sudan is Muslim. Recently, some countries they saw the oil in Sudan, for example, China. So they wanted to take this oil out. From oil is came out in Sudan, then came war in the Darfur is something like 6 years. So the problem of power and problem of oil is not problem of religion. No caso de Darfur, por que a ONU não intervém? Ali tem muitos interesses econômicos e, ao mesmo tempo, uma questão religiosa muito forte. Toda vez que os estrangeiros querem intervir ali, fica muito forte essa questão de que os estrangeiros estão mais associados ao catolicismo e eles lá estão mais associados ao islamismo. E, portanto, aquilo cria ou excita muito o nacionalismo muçulmano nos outros países muçulmanos. Então eu acho que isso paralisou. Também tem uma questão de interesse econômico do petróleo, que o Sudão explora o petróleo e vende o petróleo para vários países do mundo. E então há um certo interesse de não mexer com o governo do Sudão, e com isso é um dos maiores escândalos da humanidade hoje, segue sem nenhuma intervenção estrangeira. Os crimes cometidos em Darfur são julgados pelo Tribunal Penal Internacional. À frente desse caso está a juíza brasileira Silvia Steiner, que mora na Holanda. Olá. O Tribunal Penal Internacional começou a funcionar em 2002 e é um tribunal permanente, o primeiro tribunal permanente destinado a julgar os casos mais graves de crimes de guerra, crimes contra a humanidade e de genocídio. Darfur não é um estado que aceita a jurisdição do tribunal, não reconhece a jurisdição do tribunal. O tribunal não tem polícia própria, não pode invadir um estado para prender ninguém. Então, a maior parte das atividades de investigação, de entrega de acusados e tudo é feito através de cooperação dos estados. In Africa, the nature, the society is very different than Latin America. There are too many tribes in Africa, so everyone have own his land. So the government wanted to control the oil place. It's very hard to control. A guerra de Darfur é assim, a Darfur é um estado grande e aqui tem o resto do Sudão. 20 anos de guerra aqui por causa desse petróleo, né? Quando fizeram um acordo de paz para dividir essa riqueza, deixaram Darfur de fora. E Darfur, que não tem nada, se insurgiu querendo parte dessa riqueza. Para controlar essa riqueza, o governo usou tropas árabes improvisadas, né, as milícias e tal, que eram os famosos janjavis, né, que as pessoas o governo vinha com apoio aéreo, metralhava as aldeias, aí vinham esse pessoal a cavalo, matava os remanescentes, a cavalo ou a camelo, e mais tarde vinham as tropas do exército para fazer a limpeza final. Os grupos de janjavis são grupos antigos beduínos, de nômades, e que foram armados
para cooperar com a expulsão de determinadas tribos sedentárias, que são exatamente essas tribos, são os Zagawa, os Massalites e os Fur. Está correta essa afirmação que em Darfur hoje acontece o maior genocídio do mundo? Yes, if I ask me, yes, I will say yes. A situação de Darfur foi remetida ao nosso tribunal pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. A promotoria, após um período de investigações de mais de 2 anos, decidiu que estavam sendo cometidos no território do Sudão, mais especificamente na região de Darfur, crimes de genocídio e crimes contra a humanidade, e crimes de guerra também. A minha Câmara, composta de 3 juízes, depois de analisar por muito tempo as provas trazidas pelo promotor, decidiu expedir um mandado de prisão contra o presidente do Sudão, Omar al-Bashir, mas apenas em relação às acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Nossa turma entendeu que, em relação ao genocídio, não havia provas suficientes naquele momento para expedir o mandado de prisão. Do ponto de vista do direito penal, só pode ser considerado genocídio quando a intenção da matança é acabar com determinado grupo étnico, religioso ou racial. Não assumir que é um genocídio foi o jeito que a comunidade internacional arranjou de não intervir lá, porque é um genocídio, é étnico, são algumas tribos que guerreiam outras tribos de outra etnia. Se estivesse comprovado a perseguição por motivos religiosos, aí nós poderíamos falar em genocídio, porque é uma das razões pelas quais se pode configurar o genocídio. Mas não é o caso, porque as populações que estão sendo vítimas, atacadas, são compostas de muçulmanos também. Então, não há uma diferença religiosa, não há uma diferença racial. Então, esse foi um dos fatores que levaram a sala, nessa avaliação preliminar, a entender que não havia indícios de genocídio. But the problem is the brainwash from the government of Sudan to make a problem against these people, each other, to kill each other. It's make them this Arabs and this is black African. He support the Arab with his military to come to attack the black African. Just only for one thing, the government lied to Arab. He wanted to clean all this black and they want to give the land for the Arab.